Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa casa, a casa de Nossa Senhora das Graças. Nós que somos aqui da ala 11, juntamente com nossos irmãos da capelania da ala 12, de Nossa Senhora do Loreto e de Nossa Senhora Aparecida, damos as boas-vindas a vocês, meus irmãos. E nesse momento, nós falaremos agora as nossas intenções da missa de hoje. Em ação de graças, pelo aniversário de Dora Alice da Capela Nossa Senhora Aparecida de Santa Cruz, por Silvio Ferreira Carvalho, Henrique Viana Peri, aniversário de 7 anos, e por Júlia Carvalho, por todos os recuperados do Covid-19 e pela Marisângela, que teve alta hoje do hospital, hoje à tarde. Suplicamos por todos os nossos catequistas e catequizandos, pelos médicos, agentes de saúde, voluntários, sacerdotes, militares e por todos os que trabalham em serviços essenciais para a sociedade. Pelos cientistas e farmacêuticos, para que desenvolvam o mais rápido possível remédios e vacinas contra o Covid-19. Pelo governo brasileiro, por todos os desempregados e pelos que estão passando por sérias crises financeiras em suas famílias, por nossas comunidades e por nossas famílias, pelo fim da pandemia. Pedimos também, Senhor, a recuperação da saúde de Esther Moraes, Matilde Zava, Michele da Luz Antunes Dionísio, Mônica Rufina, Luzia Meire, Mara Cíntia Castro, Elza Ribeiro Martins, Sueli Amaral de Oliveira, Elmira Amaral de Oliveira, Angélica Andrade de Figueiredo e Nilma Machado Ferreira, Giovana, Ana Carolina, Ana Lúcia, José Antônio, Antônio Teixeira e Mercedes. Pedimos também, Senhor, por Renata Correia Gomes, pelos idosos do Asilo São Francisco de Assis e pela cura de todos os enfermos, principalmente os infectados pelo Covid-19. Celebramos essa missa em Páscoa de Padre João Azeredo, falecido hoje, um dia de Terezinha Pessoa Damasceno, terceiro dia de Faustino Teixeira Crisante, quarto dia de Ney Martins Guião, quinto dia do seminarista Wagner Dourado, da Arquidiocese de Salvador, pelo sétimo dia do irmão Simplício José da Toca de Assis, de José Flávio Barreto Gonçalves Filho, Silvio Pereira Rotas, 30 dias de Antônio de Jesus Pires, pelo seu Jacó e pelos demais falecidos do Asilo São Francisco de Assis, por Marcos Rolim, Raíssa Rolim, Arlete, mãe da ministra Maria Clara, Tânia, Maria Alice Alves de Freitas, 1 ano e 11 meses, Antônio Carlos Melo Santana, Geralda Paula de Freitas, Altanir Paula de Freitas, Tarcísio Alves, Maria Alves de Oliveira, Diogo Rodrigues de Souza, da família Nascimento e Teixeira, Antônio Pinto, Fernando Albertino Vilar Lemos e por todos os falecidos pelo Covid-19. Nesse momento, fiquemos de pé para dar início à nossa celebração. Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, Espírito Santo,
Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos nessa semana de agradecimento pelo dom recebido do Espírito Santo. Domingo passado foi a grande festa de Pentecostes e a igreja está feliz, a igreja está alegre, porque nós temos em nossa alma a presença do Senhor. Nós temos na igreja a presença de Jesus Cristo. Isso nos garante essa presença, o Espírito Santo que nos foi dado. Agora cabe-nos vivermos no Espírito Santo. E para vivermos no Espírito Santo é necessário também termos uma vida de oração. É necessário também escutarmos a palavra, termos amor pela Eucaristia. Nesse tempo tão difícil nós sabemos que nós não podemos comungar, mas podemos comungar do Senhor espiritualmente. Receba mais uma vez o Espírito Santo em cada Eucaristia, em cada momento de oração. Esteja sempre aberto a viver sobre a força do Espírito Santo. Hoje essa missa que vamos celebrar será uma missa votiva ao Espírito Santo, como forma de ação de graças pela grande festa de domingo passado de Pentecostes. Nós queremos dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, nos dando força, alegria, coragem para dar testemunho de Jesus Cristo no meio desse mundo. E hoje é bom lembrar que nesse dia a igreja também celebra a memória de São Carlos Liuanga e seus companheiros mártires. São heróis na fé. E seu exemplo, o exemplo desses mártires, nos cativa todos nós, porque todos nós, pela força do Espírito Santo, também devemos dar testemunho de Cristo com a nossa própria vida. Que São Carlos Liuanga e seus companheiros mártires também possam interceder pela nossa missão. E agora, com fé, com muita esperança, iniciemos a nossa Santa Missa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, estamos mais uma vez aqui arrependidos e nós pedimos que a força do Teu Espírito Santo purifique nosso coração e nos renove por inteiro. Cantemos. Renova-me, Senhor Jesus, pois já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Deus Todo-Poderoso,
tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Momento agora de você se apresentar a Deus nesse altar. O altar é local de entrega, de sacrifício. Entrega a tua vida, renova a tua fé mais uma vez nessa Santa Eucaristia e receba mais uma vez toda a força do alto, a força do Espírito Santo que vem de Deus. E apresente a Deus a sua oração. Vai novamente escrevendo, colocando aí na internet, escrevendo suas intenções tão especiais, tão importantes para a Santa Missa de hoje. Lembrando que para Deus nada é impossível. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis, fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E sentados, escutemos a palavra de Deus. Início da carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonheis do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. E esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé, e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. 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 Eu levanto meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor,
Para vós eu levanto meus olhos, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. De pé, com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho, cantemos o aleluia. Estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia. Este nosso mundo sem sentido terá, se tua palavra renovar. Aleluia. Aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, cantemos. Aleluia, aleluia,
cantemos, pedindo que o Senhor nos auxilie no momento da sua pregação, da pregação da palavra, no momento da homilia. Cantemos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Amados irmãos e irmãs, essa semana para nós, como eu disse no início da missa, se torna uma semana de gratidão ao Senhor, porque domingo passado o Senhor nos deu um grande dom. O que nós fazemos quando recebemos de alguém um presente? O mínimo é dizer muito obrigado. E nós, domingo passado, recebíamos o maior dos presentes, o próprio Espírito Santo, a presença do Senhor em nós, na igreja, em nossas almas. Então, faça dessa semana uma semana de gratidão, porque aonde há o Espírito Santo, existe vida. Aonde há o Espírito Santo, existe ressurreição. E nós também, cristãos, precisamos nos convencer dessa lógica importantíssima para a nossa vida. Hoje o Evangelho foi sobre dúvidas sobre a ressurreição dos mortos. Será que os mortos ressuscitam? Será que não? De certa maneira, até brincaram com Jesus, tentando colocar em um momento difícil, em um momento de dúvida, mas Jesus foi muito claro. A fé de Cristo, a fé que Ele prega, é a fé na ressurreição dos mortos. E essa é a esperança do cristão. Jesus foi muito claro, Jesus foi muito objetivo em pregar que a ressurreição para nós cristãos é um fato. Para nós não existe dúvida. Se nós não crermos na ressurreição, Jesus vai falar também conosco hoje no Evangelho: vocês estão muito enganados. Foi o último versículo do Evangelho de hoje. Vocês que não creem na ressurreição, vocês estão muito enganados. E Jesus também é muito forte e exorta: vocês que não creem na ressurreição, vocês não conhecem a Escritura e nem conhecem o poder de Deus. E aqui vale a pena lembrar: poder de Deus na Bíblia é sinônimo do Espírito Santo. Será que nós conhecemos o poder de Deus? Porque para o poder de Deus, para o Espírito Santo, não há obra impossível. E aonde existe o Espírito, ali existe vida. Nos lembramos de Gênesis, lá no início da Bíblia, que quando Deus criou aquele boneco de barro, diz a Bíblia que sobre aquele boneco de barro, Deus soprou, Ele colocou vida naquele ser, na criatura. Então a gente percebe que quando Deus coloca o seu Espírito, surge a vida. Então, amados irmãos, é importante também nos lembrarmos, isso é a fé da igreja, que Jesus também, ao terceiro dia, Ele ressuscita por obra do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus, a sua ressurreição foi obra do Espírito Santo. Para que possamos ter ressurreição, a ressurreição é fruto, a ressurreição é consequência do Espírito Santo em nós. E por mais que estejamos mortos, se Deus sopra sobre nós o seu Espírito Santo, que alegria, voltaremos à vida. Me lembro também daquela passagem do Antigo Testamento de Ezequiel, aquela passagem dos ossos secos. O profeta teve aquela visão de vários ossos jogados por terra, e Deus disse ao profeta: profeta, vai lá e profetiza sobre os ossos. E na medida que o profeta ia profetizando, pregando a palavra, os ossos voltavam à vida. E aqui mais uma vez está o sinal, porque pense, quando o padre fala agora,
Eu devo encher meus pulmões de ar para que a palavra possa ressoar. Eu não posso falar a palavra sem ar, né? Aonde há palavra, existe sopro, existe o Espírito Santo. E lembrando que em hebraico, o Espírito Santo é chamado de Ruá. Ruá significa sopro. Foi o que aconteceu em Pentecostes. Quando os discípulos estavam lá reunidos com Nossa Senhora, começou uma tempestade, uma ventania, sinal do Espírito Santo. Aonde há o Espírito, existe vida. E hoje Jesus nos fala de ressurreição. O Evangelho, a boa nova, é a ressurreição que vence a morte. E quantos de nós estamos ainda mortos no pecado, mortos na tristeza, mortos pelo medo? Então, amados, é importante também que eu diga hoje para você: qualquer defeito que você tenha, qualquer miséria, qualquer dor, para Deus não existe o impossível. Você ainda não conhece o poder de Deus. O milagre mais difícil que nós podemos pensar, refletir, o milagre mais difícil Deus faz, que é a ressurreição. Deus pode fazer qualquer obra. Então é importante que possamos ter essa compreensão. Se eu tenho o Espírito Santo, eu voltarei a ter vida nova. E talvez nós tenhamos aquela alegria, talvez nós não tenhamos aquele amor, porque nos falta o Espírito. Hoje também é importante fazer essa ligação com a carta de São Paulo a Timóteo. Paulo a Timóteo hoje, ele convida aquele jovem, Timóteo, ele estava muito entristecido, desanimado. E também é importante colocar esse evangelho na tua vida, na nossa vida, porque esse evangelho sobre a ressurreição não é somente no futuro, não é somente para aqueles que faleceram. Não, esse evangelho da ressurreição é para aqueles que estão vivos, mas por dentro estão mortos. E a palavra de Deus nos prega isso. Existem, na verdade, duas ressurreições. Existe a ressurreição no final dos tempos, e existe uma outra ressurreição, e essa ressurreição é interior, é agora, é uma nova vida. É importante que nós possamos ter a clareza que muitos daqueles que estão em casa, por fora estão vivos, mas por dentro estão mortos, desanimados, entristecidos, falta-lhes fé, falta-lhes esperança. Então, hoje talvez você se coloque como Timóteo, e é muito bonito perceber que Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo fala para Timóteo a seguinte frase: reaviva o dom de Deus. O dom do Espírito Santo que você já recebeu, reaviva, ressuscita, reanima. Muitos de nós já recebemos o Espírito Santo no batismo, muitos de nós já recebemos o Espírito Santo na crisma. Só que esse Espírito Santo deve ser chacoalhado, ele deve ser bagunçado dentro de nós, deve ser reavivado. E é isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: reaviva, porque o Espírito Santo não é espírito de timidez, de fraqueza, mas é espírito de amor, de coragem, de ousadia. Então hoje, duas palavras aparecem: reavivar e ressuscitar. Na verdade são sinônimas. Deus quer reavivar em nós a chama do primeiro amor. Deus quer atualizar em nós a nossa fé. É importante que nos lembremos: não existe o impossível para Deus. A você que está desanimado, entristecido, sem esperança, reaviva o dom de Deus. É o que Paulo hoje fala para ti e para nós. E Paulo já completa agora a palavra com esse testemunho de Paulo. Paulo estava preso. Ele fala hoje na leitura a Timóteo: eu que estou prisioneiro por causa de Cristo. Ele dá testemunho, Paulo dá testemunho de Cristo a Timóteo. Timóteo que estava à frente de uma comunidade, Timóteo que estava livre, mas Paulo estava preso. E Paulo que estava prisioneiro, foi ele que
esperança a Timóteo. Interessante, amados, que a nossa alegria não é algo externo, é algo interno. Paulo, mesmo estando aprisionado, ele teve forças para animar Timóteo, seu discípulo. E Paulo hoje também, ele testemunha: aquele que tem o poder sobre a morte é Jesus Cristo. Foi o que Paulo hoje pregou a Timóteo. Jesus Cristo tem o poder sobre a morte. E agora, completando também a mensagem de hoje, a Igreja Católica celebra nesse dia São Carlos Liuanga e seus companheiros mártires. São heróis na fé. Viveram no século XIX, não muito longe de nós. Eram cristãos católicos e protestantes. E muitos deles, por causa de sua fé em Cristo, foram mortos, queimados, vivos, queimados. E aqui fica a pergunta para nós: você seria capaz de dar a sua vida por Cristo, como fizeram também São Carlos Liuanga? E aí eu me lembro do domingo da Ascensão. Jesus prometeu: olha, vocês apóstolos receberão do Santo para que vocês possam, pela força do Espírito, dar testemunho. A principal missão do Espírito Santo em nós é para que possamos dar testemunho. Testemunho da ressurreição, testemunha de reavivamento, testemunho de esperança. Paulo hoje, mesmo aprisionado, ele dá testemunho de sua fé a Timóteo. Ele reanima Timóteo. Então, amados, hoje nós devemos então nos lembrar que o Espírito Santo, ele gera em nós vários frutos: alegria, paz, bondade, longanimidade, paciência, autodomínio. Mas a principal missão do Espírito Santo em nós é que você possa dar testemunho. São Paulo disse hoje: eu não me vergonho de dar testemunho do Evangelho. Eu não me vergonho de dar testemunho de Cristo. E nós cristãos, você recebeu o Espírito Santo para quê? Você recebeu o Espírito Santo para animar aqueles que estão entristecidos. E nesse tempo nós encontramos tantas pessoas que estão para baixo, desanimadas. Você recebeu o Espírito Santo para servir os outros e não para se colocar a serviço de si próprio. O Espírito Santo não está a serviço do seu ego. O Espírito Santo te coloca em movimento para que você possa servir os outros, animar da vida, da esperança e da ressurreição. Então hoje, nessa liturgia dessa noite, vamos fazer 2 pedidos. Senhor nosso Pai, reaviva em nós a chama do Espírito Santo. Para que eu possa dar testemunho, o primeiro a ser contagiado sou eu. Então que eu possa me levantar para levantar a muitos. Senhor, reaviva a chama do teu amor em mim, ressuscita-me, para que através do meu testemunho eu possa também ressuscitar a tantas pessoas que estão perdidas, desencorajadas, entristecidas. Pai Todo-Poderoso, nós a ti entregamos as nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, a ação de Carlos Liuanga e seus companheiros mártires. Dá-nos, Senhor, a coragem de sermos cristãos de fato. E, se possível, de darmos nossa vida por Ti. Nós temos medo, Senhor, de dar nossa vida por Ti. Porque nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos dar essa coragem de darmos testemunhos de Ti, porque para isso recebemos o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo para dar testemunho do Teu amor nesse mundo. A Ti te damos graças, ó Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado pelo batismo e pela crisma. Nós te louvamos, te agradecemos, nós somos muito gratos, ó Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. E agora, de pé, vamos elevar a Deus os nossos pedidos e as nossas preces. Pelo Papa, bispos, padres e diáconos, para que reavivem a chama do dom de Deus
e se coloquem generosamente a serviço do Evangelho, rezemos: Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos governantes, para que sejam dóceis e obedientes ao projeto de Deus, que quer vida em abundância para todos, rezemos: Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos candidatos à vida sacerdotal e à consagração religiosa, para que se empenhem no conhecimento da palavra de Deus e a ponham em prática, rezemos: Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos fracos na fé, para que renovem sua confiança e a certeza de que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, rezemos: Senhor, aumentai a nossa fé. Recebei, Pai Todo-Poderoso, o clamor da tua Igreja, ao final desse dia. Cristo nosso Senhor. Amém. E sentados, nos oferecendo a Cristo, cantemos nosso canto do ofertório. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, Diante do teu altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos e purificai os nossos corações com a luz do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo subido aos céus e sentando-se à vossa direita, derramou sobre os vossos filhos e filhas o Espírito Santo que havia prometido. Por essa razão, agora e sempre, nos unimos aos anjos de todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Rezaremos hoje a oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos manda celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos bebei, este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Carlos Liuanga e seus companheiros mártires,
e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Fernando, também nosso Bispo Orani, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Aqui hoje nos lembramos do padre João Azeredo, falecido hoje. Um dia de Terezinha Pessoa Damasceno. Terceiro dia de Faustino Teixeira Crisante. Quarto dia de Ney Martins Guião. Quinto dia do seminarista Wagner Dourado, da Arquidiocese de Salvador. Sétimo dia do irmão Simplício José da Toca de Assis. Sétimo dia também de José Flávio Barreto Gonçalves Filho. Sétimo dia também de Silvio Pereira Rotas. De Antônio de Jesus Pires. Pelo seu Jacobe e pelos demais falecidos do asilo de São Francisco de Assis. Rolim, Raíssa Rolim, Arlete, mãe da ministra Maria Clara, Tânia, Maria Alice Alves de Freitas, Antônio Carlos Melo Santana, Geralda Paula de Freitas, Altanir Paulo de Freitas, Tarcísio Alves, Maria Alves de Oliveira, Diogo Rodrigues de pelos filhos da família Nascimento Teixeira, Antônio Pinto, Fernando Albertino Vilar Lemos e por todos falecidos pelo Covid-19. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Hoje a igreja celebra, como já disse, a memória dos santos mártires Carlos Liuanga e seus companheiros, heróis da... porque esses homens foram capazes de dar a sua vida, o seu sangue por Cristo. Essa é a grande pergunta para nós hoje. Você é capaz de dar a sua vida por Cristo? Deveria. A palavra mártir em grego significa testemunho. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, na crisma, para dar testemunho e, se possível, com a própria vida. Eu fico muito entristecido ao perceber que hoje nós temos cristãos mortos que não são capazes de dar a sua vida por ninguém. São cristãos que só pensam em si mesmos, que só pensam no seu projeto de felicidade, no seu projeto de autorrealização. O cristão não olha para o seu interesse, o cristão é aquele que olha para o interesse do outro. Então, amado, nós devemos mais uma vez hoje pedir a Deus: Senhor, reaviva em mim o Espírito Santo, porque eu não recebi o Espírito Santo para o meu ego. O Espírito Santo não está a serviço dos teus sonhos, dos teus projetos. Não, o Espírito Santo está a serviço do projeto de Deus na sua vida.
Reaviva o Espírito Santo no teu coração, na tua vida. Peça a Deus, porque você recebeu o Espírito Santo de coragem para dar testemunho aos outros. Concluindo esse pensamento antes do Pai Nosso, Jesus, Lucas capítulo 4, quando ele foi batizado, ele entrou na sinagoga em Nazaré e ele disse que ele foi ungido para curar, para libertar os cativos, para libertar as pessoas prisioneiras. Jesus recebeu o Espírito Santo para servir. Você também recebeu o Espírito Santo para se colocar a serviço. Aquele que não serve, não serve para viver. Aquele que não aprendeu a servir, não aprendeu também a viver bem a vida, porque o sentido da vida é se colocar disponível, é se colocar a serviço. Reaviva a chama do serviço na tua vida, na nossa vida. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo mal, Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, que possamos agora cantarmos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém.
beleza da vida, presente no amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrai-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar dos teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobres, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Senhor Deus, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo penetre e purifique os nossos corações, fecundando-os com o seu orvalho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvor se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje a palavra, toda a palavra que nós escutamos, podemos resumir tudo em 3 palavras. Primeira palavra, ressurreição. Segunda palavra, reavivar. Terceira palavra, testemunho. Vamos repetir? Ressurreição, reavivar e testemunhar. Testemunho. Jesus, ele nos fala de ressurreição. A ressurreição é um fato. Se eu não creio na ressurreição, é porque não li a Bíblia direito, é porque não conheço o catecismo da Igreja Católica. Jesus nos disse: vós não acreditais porque não conheceis as Escrituras. A nossa fé não é firme na ressurreição porque eu não conheço a Bíblia, não conheço as Escrituras. Mas Jesus prega a ressurreição. Jesus já disse: ainda que esteja morto, se acreditar em mim, viverá novamente.
Então Jesus Cristo, ele promete a ressurreição para todos nós. E a ressurreição é hoje. E ressurreição é obra do Espírito Santo. Ressuscita você que está morto hoje por dentro. Reaviva o Espírito Santo que você já recebeu. E com São Carlos Liuanga aprendemos a dar testemunho. Testemunho não é somente com palavras, não é somente com gestos, testemunho também com a própria vida, morrendo por Cristo. Será que você é capaz de testemunhar Jesus Cristo com a sua própria morte, com a sua própria entrega? Claro que você também é medroso. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito que nos faz dar a vida por Cristo. Sem o Espírito Santo somos covardes. Ressuscita, meu irmão. Reaviva o dom do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo para dar testemunho de Cristo, para curar, para salvar, para libertar os outros. Então ressuscita, meu irmão. Reaviva o dom da fé. Você não recebeu o Espírito Santo de tristeza, ou como diz a palavra nos disse, você não recebeu o Espírito Santo de timidez, mas recebeu o Espírito Santo de coragem. Nós queremos cristãos corajosos, como São Carlos Liuanga, que foi queimado vivo por causa da sua fé. Hoje nós vivemos num mundo em que temos vários cristãos que têm o nome de cristãos, mas muitos cristãos mortos, egocêntricos, mimados. Tem muitos cristãos que querem um Deus que os sirva, mas não fazem nada para servirem a Deus. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher que é cheio do Espírito Santo, são aqueles que se colocam a serviço de Cristo, como fez Maria. O sinal da presença do Espírito Santo é o serviço. Reaviva a chama, reaviva o Espírito Santo em ti. Jesus Cristo aqui presente, dai-nos novamente o batismo no Espírito Santo. Renova, Senhor, o Espírito Santo que já habita em nós. E fazei também, Senhor, que eu possa, ressuscitado por ti hoje, que eu possa dar a minha vida por ti, se necessário. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Cantemos. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem desse lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que
da bênção do Santíssimo, façamos também nosso ato de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Senhor Jesus sacramentado, ressuscita a minha vida. Eu tenho certeza que, infelizmente, hoje, essa missa está sendo transmitida para todas as pessoas que estão mortas por dentro, entristecidas, magoadas. Mas não existe o impossível para Deus. Deus quer a tua ressurreição hoje, agora. E Ele tem o poder de ressuscitar em ti aquela pessoa que está perdida dentro de você mesmo. Jesus fala para ti: vem para fora. Como falou também para Lázaro: vem, ressuscita, levanta. Jesus tem o poder de nos ressuscitar hoje. E o Espírito Santo não é um Espírito Santo de tristeza, de morte. Não, o Espírito Santo é de vida. Aonde sopra o Espírito Santo, existe ressurreição. Então eu te peço, Senhor Jesus, com a tua presença aqui, derrama o Espírito Santo sobre todos aqueles que estão hoje nos assistindo. Derrama sobre a vida de cada pessoa, principalmente aqueles que estão abatidos, desiludidos por dentro. Reaviva o dom da fé, reaviva a força do amor, reaviva a tua presença nessas almas, para que todos nós possamos dar testemunho da tua obra em nós. Eu recebi o Espírito Santo para servir, para dar testemunho, para levar uma palavra de coragem a quem precisa, para levar libertação a quem está preso, para levar cura. Você, Jesus te levanta hoje para que você possa levar palavras de coragem também a outros que estão desanimados. Deus quer te usar. Deus quer se utilizar da tua vida, para que você, como Paulo, como Timóteo, como Carlos Liuanga, como seus companheiros, que você possa ser instrumento da sua palavra. Deus quer fazer de você um testemunho para muitas pessoas se levantarem através de ti. Mas o primeiro a se levantar hoje sou eu. Ressuscita-me, Senhor, porque não há o impossível para ti. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por supremo
do céu lhe desce o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ressuscita-nos, ó Senhor Jesus, pela força do Teu Espírito Santo. Reaviva em nós a alegria e a força que vem do alto. Reaviva-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, para dar testemunho de Ti frente aos homens. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome, sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo e sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, esse arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dá-lhes, Senhor, descanso e a luz eterna. Amém.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvor se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Meu Pai, hoje aqui, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquemos agora sentados para escutar os nossos avisos finais. Nossos recados. Amados irmãos, primeiro recado, como sempre, persistindo, é fazendo esse clamor, esse pedido de perseverarmos na caridade, na nossa doação a quem precisa. Nós aqui na ala 11 já terminamos a arrecadação de alimentos, até foi em conjunto com a Capelania Evangélica, já foi realizada pela Força Aérea aqui do Galeão, e aí parabéns aí por essa linda iniciativa, porque a igreja foi feita para servir. Igreja sou eu, é você, somos todos nós juntos, nós estamos aqui para servir e essa é a nossa alegria. A igreja existe para salvar vidas, para salvar almas. E quando nós conseguimos salvar uma pessoa, que bonito, ficamos alegres porque estamos realizando a nossa missão. Mas lá na base aérea de Santa Cruz, na ala 12, a nossa campanha de arrecadação de alimentos irá até a próxima sexta-feira, dia 5. Então quem puder ainda colaborar com a gente, está em tempo ainda. Lá na base aérea de Santa Cruz iremos ajudar uma comunidade próxima que tanto precisa, e também vamos ajudar um asilo, tá? Doce Morada, um asilo que realmente precisa de nossa colaboração. Então, por favor, que abramos nosso coração. Lembre-se que a fé verdadeira, ela se expressa em obras. Então, vamos manifestar a fé que nós temos em Cristo, dando testemunho nele através de nossa caridade com o próximo. Também lembrando que, sábado, às 7 da noite, eu vou pedir ao Sérgio que dê esse aviso. Faça propaganda aí, Sérgio. Né? Oi, tá bom. Sábado agora, dia 6, às 19 horas, a minha live com as minhas composições e algumas outras canções para tocar o coração. Espero contar com a presença de vocês para a gente se divertir, cantar, tirar um pouco dessa tristeza e dessa solidão. Bom. Maravilha. Tá bom? Obrigado. Quem tem o Espírito Santo tem um coração alegre, né? Então, nós que estamos cheios do Espírito Santo devemos manifestar alegria ao mundo, alegria aos outros. E parabéns, Sérgio, por essa iniciativa. Obrigado. Contagiar a alegria, tá bom? Obrigado. Sábado agora, às 7 da noite, ele irá realizar uma live ao vivo pelo Face, YouTube do Sérgio. Isso. Tá bom? Parabéns, Sérgio. Também lembrando que a partir de amanhã, esse aviso é importante, e talvez eu me alongue um pouquinho nesse aviso. Amanhã começará a nossa semana eucarística. É a quinta-feira, amanhã, que antecede Corpus Christi, que nesse ano cai dia 11 de junho. Então amanhã
teremos a nossa semana em preparação à festa de Corpus Christi. Então é uma semana eucarística, é uma semana de adoração a Jesus sacramentado, começará amanhã. É claro que os fiéis, por enquanto, estão impedidos de ir até a igreja para adorar Jesus. Então, o convite que nós propomos para vocês, para todas as nossas comunidades, o nosso convite é que você possa adorar Jesus sacramentado em casa, tá? Com certeza, ele irá aqui nessa igreja, ou lá na Capela da Aparecida, ou lá na Capela do Loreto, você vai adorar Jesus sacramentado em casa. Então, a partir de amanhã, até a festa de Corpus Christi, eu te peço, o que eu vou falar, espero que não seja um absurdo, mas eu queria que você pudesse tirar, a partir de amanhã, todos os dias, 30 a 40 minutos de adoração em casa para Jesus. Se você não é capaz de fazer 30, 40, faça 15, faça 10, cada um dentro das suas possibilidades, mas aquilo que eu te peço, se possível, nesse tempo que você estiver em casa, a partir de amanhã, todos os dias, de amanhã até a festa de Corpus Christi, pararmos de 30 a 40 minutos de adoração a Jesus. E quem precisa adorá-lo somos nós. Um testemunho que eu te falo, testemunho meu de tantas pessoas, a cura só acontece através da adoração. Como você adora Jesus em espírito e em verdade, você é que ganha com isso. O seu coração é curado, a sua vida é curada, você recebe o Espírito Santo quando você está diante dele, quando você o adora com sinceridade. E qual é a técnica de adoração? Existem várias, né? Existem vários métodos. Eu coloco aqui um. Divida o tempo nesses períodos. Primeiramente, você vai clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Só podemos adorar Jesus no Espírito. Clamar o Espírito Santo. Depois que você clamou o Espírito Santo, você então vai começar a dar graças. Dê graças a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, por tudo aquilo que Deus é, por todas as obras, por tudo aquilo que aconteceu de bom e de ruim também. Então a gente começa também, em segundo passo, a dar graças pela sua vida. Terceiro, você vai dar graças por tudo aquilo que acontece na sua igreja, na sua comunidade, no seu país, no mundo. Você vai dar graças por aqueles que não dão graças a Deus. A primeira forma de atitude é eu dar graças por aquilo que aconteceu na minha vida. A segunda ação de graças, você dá graças a Deus em nome da sua comunidade, em nome da sua família, em nome da sua igreja, em nome também de toda a humanidade. Obrigado. Então terceiro passo é dar graças a Deus pelas pessoas que não dão graças a Ele, que não reconhecem seu amor e assim por diante. A quarta etapa é você pedir perdão, suplicar perdão, misericórdia sobre os teus pecados. A quinta etapa é você então suplicar as graças que você precisa. Por último, você pede. Depois de você agradecer em teu nome, agradecer pelos outros, depois de ter pedido perdão pelos seus pecados, pelas suas faltas diariamente, aí sim, por último, você faz uma oração de súplica, tá? E depois, sexto passo, espero que você esteja gravando tudo isso, a gente pode depois divulgar pelo WhatsApp. A sexta etapa é você pedir a bênção de Deus no final, pedir que o Senhor te abençoe ao final da adoração, né? Depois que você pediu, suplicou, peça a Deus a bênção. E sétima etapa, o Pai Nosso no final, concluindo tudo, tá? Então, eu sei que você com certeza não gravou quase nada, mas depois vamos aí repetir essas orientações para quem precisar. Nós precisamos também de modelos, de formas para nos apoiar e fazer às vezes a nossa oração, tá? Mas o que faz com que a adoração aconteça é o Espírito Santo em mim, que faz com que Jesus seja adorado, tá bom? Então, a partir de amanhã, adoração eucarística, de quinta-feira, amanhã dia 4, até Corpus Christi, em preparação à grande festa de Jesus sacramentado, Jesus presente na Santa Eucaristia, que será festejado isso no dia 11 desse mês de junho, dia de Corpus Christi. E próxima missa, domingo que vem,
Missa do domingo da Santíssima Trindade, dia 7 de junho, às 6 da noite. Você também já é nosso convidado de participar aqui conosco da Missa da Santíssima Trindade, próximo domingo, dia 7 de junho, 6 horas da noite. Obrigado pela sua presença, obrigado também mais uma vez à equipe que nos ajuda, ao Sérgio, à ministra também, que Deus também sempre nos acompanhe e nos ajude. A bênção já foi dada pelo próprio Senhor Jesus sacramentado, a bênção já foi nos dada, obrigado pela sua presença, até para o domingo, e de paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Rezemos a Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando, nos vales de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Cantemos nosso canto final. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim